Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A medida de amar a Deus consiste em amá-lo sem medida. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso quadro, ao nosso programa O Santo do Dia. Neste dia 24 de janeiro, a Santa Mãe Igreja faz memória de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, o santo da doçura. Primogênito do barão de Boisá, nasceu Francisco em 1567 no castelo de Sales, na Saboia. Naquele tempo, um país independente que abarcava territórios hoje pertencentes à França, à Itália e à Suíça. Sua mãe, Dona Francisca, senhora muito virtuosa, soube incutir-lhe desde a mais tenra idade o amor a Jesus e a Maria. Quizá também dela tenha recebido a salutar influência que lhe permitiu adquirir uma das virtudes que mais o caracterizaram: nunca perder a calma, nunca inquietar-se, ter inteiramente a alma nas mãos. Sua mãe ensinava-lhe o catecismo e narrava-lhe belos exemplos da vida dos santos. Isto fez nascer na alma do pequeno Francisco o desejo da santidade e o zelo pelas coisas de Deus. Desde criança sempre foi muito ativo e cheio de vida. Um fato interessante de sua infância denota seu caráter combativo, mas irascível. Bem pequeno ainda, ouvira falar dos calvinistas que haviam dominado a Suíça e boa parte da França. Um dia, soube que um desses hereges estava de visita no castelo de seus pais. Como não podia entrar na sala para protestar, pegou um pedaço de pau e, cheio de indignação, entrou no galinheiro e, lançando-se contra as galinhas apauladas, gritava: "Fora com os hereges! Não queremos hereges!" As pobres galinhas fugiam cacarejando ante seu inesperado atacante. Foram salvas pelos criados que conseguiram tirar o menino dali a tempo. Francisco chegará a ter um gênio tão doce e bondoso que fez São Vicente de Paulo exclamar, quando teve a oportunidade de conviver com ele, abre aspas, "Oh, meu Deus, se Francisco de Sales é tão amável, como sereis vós?" Tinha 20 anos quando conheceu a doutrina de Calvino sobre a predestinação e não conseguia tirar da cabeça a ideia fixa de que ia se condenar. Perdeu o apetite e o sono. Sempre dizia a Nosso Senhor que, se por sua infinita justiça o condenasse ao inferno, concedesse-lhe a graça de continuar amando nesse lugar de tormentos. Essa oração lhe devolvia a paz de alma em parte, mas a tentação sempre voltava. O remédio definitivo para esta tentação do nosso querido santo veio quando, entrando numa igreja em Paris e ajoelhando-se diante de uma imagem da Santíssima Virgem, rezou a conhecida oração de São Bernardo: "Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria." Ao terminar, os pensamentos de tristeza e desespero abandonaram Francisco para sempre e veio-lhe a segurança de que Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por Jesus Cristo. E então a vida de Francisco começou a mudar. De volta à casa paterna, aos 24 anos, recusou um casamento brilhante e um posto no Senado do Reino. Embora contra a vontade de seu pai, assumiu o cargo de deão da Catedral de Chambéry, por influência de seu tio Luís de Sales, que era cônego da Catedral de Genebra, que obteve tal nomeação do Papa e pouco tempo depois foi ordenado sacerdote. Pregou em Annecy e outras cidades. Embora dotado de grande cultura, suas práticas eram simples, atraindo enormemente todos os que ouviam. Mas sua dura batalha começou quando se ofereceu para reconquistar uma cidade na costa sul do Lago de Genebra. Esta região estava totalmente dominada pelos calvinistas, cujo exército não deixava os habitantes católicos viverem em paz. No dia 14 de setembro de 1594, com a autorização do bispo Cláudio, partiu Francisco de Sales a pé para a grande missão. Muitas provações ele viveu nesta missão. No entanto, Francisco obteve êxito. Esse fato lhe valeu o título de
patrono dos escritores e jornalistas católicos. Esses escritos foram posteriormente reunidos e publicados sob o nome de Controvérsias. Poucos anos mais tarde, depois de duras lutas e perseguições, aquela cidade se converteu totalmente e o padre Francisco foi nomeado bispo coadjutor de Genebra. Para receber a sagração episcopal, dirigiu-se a Roma, onde o próprio Papa Clemente VIII o interrogou sobre 35 pontos difíceis de teologia na presença do colégio cardinalício. Ninguém dos que examinamos mereceu nossa aprovação de maneira tão completa, exclamou o Papa ao descer de seu trono para abraçá-lo. Com a morte de Dom Garnier, São Francisco de Sales assumiu o cargo vacante. A generosidade e a caridade, a humildade e a clemência do bispo eram inesgotáveis. Em seu trato com as almas, foi sempre bondoso sem cair na debilidade. Sabia ser firme sempre quando necessário. Fundou a Ordem da Visitação com sua dirigida espiritual Santa Joana de Chantal, em 1604. Entre as obras por ele escritas, destacam-se o Tratado do Amor de Deus, que lhe valeu o título de Doutor da Igreja, e também Filoteia, Introdução à Vida Devota, nascida das anotações enviadas para sua prima, a Senhora de Chamozy. A medida de amar a Deus consiste em amá-lo sem medida. Este ensinamento de São Francisco de Sales talvez possa resumir toda a sua existência, pois ele não foi senão um exemplo vivo de tudo que ensinava. Estando ele ainda vivo, havia já pessoas devotas que guardavam como relíquias os objetos por ele usados. Vítima de uma paralisia, o bispo Francisco de Sales perdeu a palavra e algo de sua lucidez. Porém, recuperou-as em breve tempo. Os esforços médicos feitos para salvá-lo de nada adiantaram. Em seu leito repetia: "Coloquei toda a minha esperança no Senhor." Ele escutou minha súplica e me tirou do fosso da miséria e do pântano da iniquidade. Francisco entregou a sua alma a Deus, partindo para o céu, aos 56 anos de idade, na festa dos Santos Inocentes, 28 de dezembro de 1622. Seu fígado, devido ao constante esforço para controlar seus ímpetos de cólera, havia se transformado em pedra. Seu corpo foi encontrado incorrupto 10 anos após seu falecimento. Francisco de Sales, o santo da doçura, o santo que soube conter-se, controlar-se, soube viver inteiramente o conselho de Nosso Senhor no Evangelho. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. São João Bosco, de tal modo o admirou que o escolheu para patrono de sua congregação, hoje chamada de Salesianos. E Santa Joana de Chantal, de São Francisco, dizia: era uma imagem viva do Filho de Deus, porque verdadeiramente a ordem e a economia dessa santa alma era toda sobrenatural e divina. Querido irmão, querida irmã, que belo exemplo, que bela vida, que bela disposição de São Francisco de Sales, este santo que conseguiu se conter. Mas não somente isso, grandioso na experiência de amor para com Deus, grandioso na sua entrega às missões e às necessidades de cada dia. A tarefa de Francisco não foi fácil. Nos primeiros anos, o fruto do seu trabalho foi escasso. No entanto, graças à sua paciência, humildade, pouco a pouco o santo conseguiu abundantes números de conversões. Para ele, o mais importante era que Cristo crescesse e ele diminuísse. Meu bom irmão, minha boa irmã, deixa aqui nos nossos comentários se você já conhecia São Francisco de Sales e a tua experiência com o nosso querido Bispo Santo. Com toda a igreja, nós rezamos. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Francisco de Sales, concedei-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Francisco de Sales,
Santo da doçura, bispo e doutor da Igreja, rogai por nós.